Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus, riqueza do Senhor, príncipes e princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Mateus 13, tá? Vamos avançando agora, lá no 13. Vamos estar meditando um pouquinho no versículo 10 e 11, ok? Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, uma oração por você e sua família. Chegando o dia, caneca comemorativa, chegando o dia 28 e 29 agora, último final de semana do mês, 48 anos da nossa Ibra, estaremos comemorando, já sabe como conseguir a caneca, @Ripcolor, você faz o pedido da sua caneca, ok? Lá no Instagram, Ripcolor, @Ripcolor.com, você pede a sua caneca comemorativa. Mateus 13, versículo 10 e 11. Muito obrigado você que deu um gostei, muito nos ajuda. Você que se inscreveu no canal, você que tem compartilhado, você ajuda demais na evangelização. E você que não se inscreveu, gente, corre lá, clica diretamente no vídeo, te direciona para o YouTube, você clica em inscrever-se, que é automático, e clica no sininho também para receber todas as nossas notificações. Todos os dias, uma porção da palavra de Deus, Café com Deus. Mateus 13, versículo 10 e 11 diz assim, ó. E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Jesus agora começa no seu ministério a falar em parábolas, né? Parábolas são histórias, relatos, que você quer ilustrar uma verdade. Então você conta uma história e a história realmente marca as pessoas, né? Você pode ouvir uma mensagem, 1 hora de mensagem, mas o que mais vai te marcar ali vai ser uma história que vai ser contada, né? Uma parábola que vai ser contada ali, vai ficar marcado na sua memória. Jesus sabia disso, por ser mestre por excelência, e se é sabedoria na essência, ele sabia que a parábola marcava. Claro que essa parábola aqui, por exemplo, e outras mais, não era para eles, o povo em geral, saber, porque ele explica aqui, ó, versículo de número 12, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Aí, versículo 13, ele esclarece bem. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Entende? Você lembra que demônio, né? Nós contamos isso num café passado, tinha tomado posse de um moço. Jesus expeliu o demônio, ele voltou a ver e a falar. Ele era cego e mudo, dado a possessão do demônio sobre a vida dele. Aquele endemoniado, ao ser expelido aquele demônio da vida dele, ele, além de ficar liberto dos demônios, ficou liberto também, né, da cegueira e da mudez. A cegueira, muita gente no mundo anda na cegueira, né? E a mudez o diabo cala a pessoa para ela não poder glorificar a Deus, para ela não poder falar dos feitos de Deus. E esse homem agora liberto pôde então ter visão. A primeira visão que ele teve foi ver Jesus, ver o Filho do Deus Altíssimo e, né, poder falar, glorificar o nome do Senhor. Então Jesus está dizendo aqui, então alguns ouvem e não compreendem, quer dizer, têm ouvido, mas não compreendem. Aí ele diz, vendo, não estão vendo nada, não estão percebendo nada. É o que o mundo estava olhando para ele, vendo os milagres que ele estava fazendo, mas não percebia que ele era o Filho do Altíssimo. Então Jesus está ensinando aqui em parábolas por essa maneira,
porque o coração deles era duro para entender. Versículo 14, neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Quem ouve não dá ouvido, certo? Fecharam seus olhos, para que não vejam os olhos, ou não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Quer dizer, porque o povo era de coração duro, de dura serviço. E hoje ainda é a mesma maneira, né? O povo é difícil demais, tem o errado por certo, e o que é certo para eles é errado, é retrógrado, é quadrado, é ultrapassado, né? Aí quer ser progressivo, quer ser, né, inovação, mas dos pilares da base que é Jesus, não existe renovação fora de Jesus, né? Das colunas que são os apóstolos, em cima dos apóstolos, não existe outra ideologia, filosofia fora isso. Tudo é engano, tudo é mentira, porque Jesus, eu sou a verdade, ele disse, Jesus disse que ele é a verdade. Então, veja bem, Jesus está falando em parábola, é uma parábola muito linda, já falei dela aqui em cafés passados, né? Falando sobre a parábola do semeador que Jesus contou para eles, do versos 1 até o versos 10, até o versos 9, né? Ele está falando sobre a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, ele fala de coisas que eles entendiam, corriqueiras. Se Jesus estivesse hoje aqui, falaria sobre o mundo digital, sobre satélite, sobre avião, sobre celular, usaria termos, algumas histórias desse tipo, né? Para ilustrar verdades. Mas como ele vivia naquele tempo, viveu há quase 2000 anos atrás, então ele falava daquilo que eles conheciam bem. Não adiantava Jesus falar de avião para eles, porque ele nem existia. Ele não ia entender, certo? Falar de celular, então, o cara é louco. O que ele está falando? Você é do outro mundo, entende? Então, que linguagem é essa que ele está falando? Aí ele falava na língua que o povo entendia. Mas a dureza de coração não deixava entender. Ouviam com o ouvido, viam com os olhos, veja só, mas não conseguiu enxergar que ele é o Filho de Deus, não conseguiu ouvir que aquelas palavras eram palavras de vida e de libertação para a vida deles. Então Jesus conta, um semeador saiu a semear, semeou num terreno, olha só, ele está numa caminhada o semeador, caiu a primeira semente, caiu, e os pássaros vieram e comeram. A segunda porção de semente caiu em meio terreno pedregoso. Tentou nascer, até nasceu, mas por o terreno não ter profundidade, ser de pedregoso, ele não conseguiu criar raiz, veio o sol, né, e o matou. A terceira semente nasceu. Quer dizer, ela morre, germina, nasce, cresce, mas cresceu, diz o Senhor Jesus, em meio a espinhos. E o espinheiro o sufocou de maneira que não pôde dar fruto. E a primeira, né, pássaro rouba, a segunda em pedra, a terceira em espinho e a quarta semente. A quarta semente caiu em boa terra e produziu fruto. Ele disse, 1 por 100, 1 por 60, 1 por 30. E aí os discípulos depois interrogaram eles em casa. Quando chegaram em casa, lá em Cafarnaum, na casa que eles moravam, perguntaram o que significa aquela parábola. Aí Jesus está dizendo, o terreno é o coração do ser humano. A semente, o semeador é o pregador da palavra. É o profeta, o anunciador. A semente é a palavra de Deus. Primeiro, quando cai, quer dizer, a pessoa fica emocionada, sente alegria, mas o pássaro vem e rouba a semente. Quer dizer, o diabo logo leva a palavra, fica só no entusiasmo. A segunda semente cai em terreno pedregoso, tenta criar raiz, mas não consegue, porque é de pedra, muitas pedras, não consegue criar raiz. Vem os problemas da vida, sufocam
a pessoa de maneira que, né, ela não cria raiz. A terceira até cresce, mas as perseguições por causa do meu nome, ele fala isso. O engodo da riqueza, o desejo das coisas materiais, é o espinheiro que sufoca essa pessoa e ela não produz fruto. Quer dizer, até criou raiz, até cresceu, mas não consegue produzir fruto por causa da fascinação do mundo, por causa da perseguição, por causa do nome de Jesus, né? Porque quem serve ao Senhor é perseguido, é incompreendido, né? É criticado, é chamado de quadrado, de retrógrado. Eu falei sobre isso. O mundo hoje vive dessa maneira, atacando os conservadores, são chamados de conservadores. Como quem diz, lá, os que não aceitam mudança. Ora, nós vivemos no pleno século XXI. Nossa mudança que é correta aceitar, nós aceitamos, nós usamos celular, nós usamos internet. Ora, como que nós não aceitamos mudança? O que não aceitamos é as bases serem mudadas. Pega um prédio, um edifício aí, vai lá e puxa a coluna dele, vai mudar. Ele vai cair, vai ruir tudo, certo? A base é Jesus e as colunas é o ensino dos apóstolos. Isso nós não podemos fugir. Há princípios, nós não negociamos princípios. Essa é a semente que caiu na boa terra, que produziu fruto. É o coração que recebe a palavra, não deixa espinheiro sufocar, passa as etapas, né, do pássaro que roubou, que o diabo querer tirar a palavra, né, passa as etapas aí do terreno pedregoso, de criar raiz, passa as etapas todas para agora produzir fruto, 1 por 100, uma semente vai dar 100 frutos, uma vai dar 60, uma vai dar 30, cada um dentro da sua possibilidade, certo? O que é fruto? Fruto digno de arrependimento, fruto de fidelidade, fruto de amor, fruto de servir ao próximo, de servo, de misericórdia. São frutos, né, de alcançar corações, vidas. Isso é produzir frutos. Amém? Não é certeza, é a perseverança, fruto de ser perseverante. Então, não desistir jamais, seguir a Jesus, caminhar com Ele, negando a si mesmo, nosso eu, os nossos desejos, carregando a nossa cruz e seguindo Ele nos seus ensinos. Amém? Isso é o que Deus espera de nós, isso é produzir fruto. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, né? E que você possa morrer para o mundo como a semente, né? Nascer para Cristo. E Jesus nos ensina lições aqui extraordinárias, porque muitos têm ouvidos, ouvem, mas não dão ouvido, né? Muitos têm olhos que veem, mas não conseguem enxergar a verdade que se chama Jesus e se render a Ele, que é o Senhor, nosso senhorio, aquele que pagou um alto preço para nos comprar com o seu sangue e sofrimento debaixo de muita dor, de chicotadas, de coroa de espinho, de mãos cravadas e os pés cravados numa cruz. Tudo isso para nos comprar com alto preço, nos livrando de uma condenação eterna. Mas esses é os que conseguem ver com os olhos e ouvir com o ouvido, ter entendimento do que Deus está falando, enquanto outros ignoram isso. Ouvem, mas não ficam dentro, entra aqui e sai lá, certo? E estão vendo, mas não conseguem enxergar a verdade. Que Deus te abençoe e o Espírito Santo abra o seu entendimento para compreender isso. Eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos diante da Tua presença neste café com Deus tão maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que está recebendo a Tua palavra, que esses ouvidos possam dar ouvido, que esses olhos possam enxergar, Senhor, a Tua verdade, o Senhor Jesus. Toma nas Tuas mãos, Pai amado, Deus, todos que estão encarcerados, Deus amado, toma nas Tuas mãos o diretor do presídio, o Vieira, seu vice lá também, toma todos os policiais
penal, meu Pai. Toma, Senhor, o Hospital São Salvador, aqui da nossa cidade. Toma os hospitais em geral. Toma os asilos, meu Pai. Toma nas tuas mãos também, meu Pai, todas as casas de passagem, os albergues, as APAES, colocamos nas tuas mãos. Toma a nação de Israel, meu Pai. Tua palavra diz que nós devemos orar pela paz em Israel. Nós oramos, Senhor, e abençoar Israel, que todos que abençoarem serão abençoados. Coloco nas tuas mãos também a Nelma Kumaru de Pernambuco, sua vida, sua família, seus filhos e netos. A Rosângela Alves também, seu filho Zé Gabriel, Deus Alves Tinoco. Também a Camila Vilela, do Rio de Janeiro, abençoa ela, sua família, sua causa, em especial sua filha Júlia Vilela. Toma nas tuas mãos a Alcina Lúcia também, Deus amado, a sua família, dá forças, Deus, e vida espiritual. Lembrando também lá no Rio de Janeiro do esposo da Camila, Reinaldo, meu Pai, abençoa teu filho, Reinaldo Martins. Toma nas tuas mãos também Yolanda Pinho e família, sua causa, meu Pai, Jorge Luiz Rodrigues e família, a Lena Mendes também, família, sua vida espiritual, DJ Ronaldo Pitbull e família, a Marilda Simões Nunes e família, o Eliel Coutinho, em especial seu filho, Eliel Aleph, em nome de Jesus colocamos nas tuas mãos, a pastora Rosaura Marques e família, a Viviane Soares e família de Juiz de Fora, da saúde a tua filha, abençoa ela. Nós oramos também pela Eliana Guerra e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Você já conhece o projeto aí lindo do CLEAPA, eu tenho falado aqui sempre, né? Se você puder abençoar, faça isso. Uma contribuição, envie o recibozinho para você, ok? 40 anos, o Conselho de Líderes Evangélicos de Além Paraíba. Estamos fazendo aí, preparando um trabalho fantástico aí, que é o Dia do Jovem Evangélico. Estaremos fazendo um culto no centro da cidade. Vem aí também um jantar comercial, dia 13 de novembro. Estaremos fazendo também, dia 2 de dezembro, no Cinema Brasil, 3 cultos de manhã para a Escola Bíblica Dominical, estudos bíblicos, à tarde para as crianças e à noite um culto de ação de graça pelo Dia da Bíblia. E no segundo domingo também estaremos fazendo uma carreata aqui em Além Paraíba em homenagem ao Dia da Bíblia. Então, o CLEAPA está aí fazendo, né? Divulgando o reino de Deus. Nos ajude a ajudar com apenas R$10, muito nos ajudará. Pastor, quero ajudar com 30, com 50, com 100, não importa. Quanto Deus tocar no teu coração, a gente pede um mínimo de R$10 e eu envio um recibozinho para você, uma cópia pelo WhatsApp. Deus te abençoe. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo, hein?